ao Café com Jesus, 1º de janeiro. Que privilégio estar aqui com você no primeiro dia do ano para a gente compartilhar uma mensagem diretamente dos céus. Aquilo que o Senhor tem para nós nesse ano é uma alegria tão grande. Eu fiquei assim, eu falei, gente, o Café com Jesus vai cair no primeiro dia do ano. Qual é a mensagem que o Senhor tem para nós? E Ele entregou uma mensagem tão linda ao meu coração que eu preciso transbordar para você essa mensagem, porque com essa mensagem aqui a gente vai viver um ano maravilhoso. A gente vai receber da parte de Deus tudo aquilo que a gente quer e que esteja alinhado com a vontade dele. E qual que é a oração que eu quero que a gente faça hoje? Hoje eu quero orar com você aqui, para a gente começar o nosso ano consagrando ao Senhor. Se a gente consagra o nosso ano ao Senhor, a gente entende que coisas maravilhosas vão acontecer, porque Ele vai nos ajudar, Ele está no controle de tudo, Ele tem pensamentos maravilhosos para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então toma posse dessa palavra aí, recebe essa palavra aí, porque 2026 vai ser maravilhoso. Se a gente fizer isso aqui, ó, tá lá em Salmo 37, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então não tem coisa mais importante do que você começar o seu ano, primeiro dia do ano, entregando o seu caminho ao Senhor e confiando nele. Fala, Pai, aqui estão os meus sonhos, eu apresento a Ti os meus sonhos, eu apresento a Ti as minhas metas, o que eu quero realizar nesse ano, mas que o Senhor vai na frente, me dê o melhor caminho, me dê sabedoria, me dê discernimento para realizar, e se não for da Sua vontade, me guie para onde esteja a Sua vontade, abre os meus olhos para aquilo que eu não estou conseguindo ver, traga as estratégias do Senhor. Então é realmente a gente entregar o nosso caminho a Ele, porque Ele vai nos ajudar. Você quer melhor pessoa para te ajudar do que Deus Pai? Aquele que escreveu a sua história antes mesmo de você nascer? Então isso aqui, se a gente praticar, se a gente fazer essa oração hoje, primeiro dia do ano, a gente consagrar ao Senhor, eu tenho certeza que seu 2026 vai ser abençoado, vai ser maravilhoso, vai ser um ano de tudo aquilo que você não viveu até hoje e você vai viver nesse ano. E eu li uma frase que eu achei muito bacana para a gente trazer aqui, nesse primeiro dia do ano, foi um post que eu vi no meu Instagram e foi maravilhoso. Eu falei, nossa, que poderoso isso. Tava escrito assim, que seja de Deus, que seja para Deus e que seja acima de tudo com Deus. Eu fiquei refletindo, eu falei, meu Deus, se a gente fizer isso aqui, esse ano, é como se fosse uma oração, sabe? Porque que seja de Deus. Então, tudo que a gente for fazer, que seja de Deus. Então, é aquilo que eu falei. Se você tem os seus sonhos, mas Pai, eu entrego os meus sonhos a Ti. Então que seja do Senhor, que seja do Senhor os meus sonhos. E porque se for os nossos sonhos de Deus, Ele vai fazer o melhor e Ele vai ver o que é bom para nós e o que não é. Porque muitas vezes o que a gente quer, às vezes a gente acha que é bom, mas Deus já conhece o nosso futuro e Ele sabe que aquilo às vezes não vai ser bom para nós. Então quando a gente coloca isso, que seja sempre de Deus, as coisas que a gente quer, a gente inibe frustrações, porque a gente entende que se não aconteceu é porque Deus já viu o nosso futuro e Ele sabe que aquilo não é bom para nós, e que se aconteceu é porque o nosso coração está alinhado com a vontade dEle. Então, independente das circunstâncias, vai ser Deus, que seja sempre de Deus. Tudo aquilo que a gente fazer, todos os nossos sonhos que a gente for realizar esse ano, tudo que a gente for fazer com a nossa família, no nosso trabalho, em todos os momentos, que a gente possa entregar e que não seja a nossa vontade, mas que seja a vontade de Deus. Olha que precioso isso. E quando aqui fala que seja para Deus, é tudo que a gente for fazer que não seja para aqui nessa terra, que a gente não fique com a nossa visão limitada somente pensando nessa vida terrena, mas que a gente foque na vida eterna.
que a gente foque em juntar os tesouros, não aqui nessa terra, mas juntar os tesouros para a eternidade. Quando a gente coloca isso na nossa visão, quando a gente treina a nossa mente para isso aqui, a gente para de fazer as coisas somente quando a gente tem reconhecimento das pessoas aqui nessa terra. Que a gente, só vou fazer o bem se eu for reconhecido em tal coisa. Eu só vou ajudar essa pessoa se eu receber tal coisa. Eu só vou dar essa palavra se eu receber um reconhecimento. Qualquer circunstância, sabe? Você para de fazer as coisas só se você for reconhecido, se você merecer aplauso, se você ganhar um presente, se alguém vê o que você está fazendo. E você entende que eu vou fazer mesmo que ninguém esteja vendo, porque quem precisa ver não são os humanos, é Deus que precisa enxergar. A gente começa a entender, eu comecei a entender isso, que mais do que juntar tesouros aqui nessa terra, tem uma passagem da Bíblia que fala, não juntem tesouros aqui na terra, porque aqui nessa terra tudo, o ladrão vem, rouba, alguma coisa assim, sabe? Eu não lembro agora certinho. Mas junte tesouros no céu, porque lá nos céus é eterno. É eterno. Então é esse o foco que a gente precisa ter, que não vamos fazer aqui para esse mundo, que tudo que a gente fizer, todas as coisas, o bem que a gente fizer, o amor que a gente derramar, a misericórdia que a gente derramar na vida do outro, o perdão que a gente for dar, mesmo a gente não querendo, a gente magoado, mas a gente vai perdoar, porque não é para a pessoa, a gente está fazendo para Deus, a gente está fazendo aquilo que agrada o coração do Pai. E a terceira coisa é que seja acima de tudo com Deus. Por quê? Quando a gente entende isso aqui, a gente fala o seguinte: Pai, se onde o Senhor não estiver, não me faça ir. Não me faça ir. Se o Senhor não estiver comigo, eu não quero ir. Eu só quero ir aonde o Senhor estiver. Olha quão precioso isso, porque a gente vai evitar tanta atitude errada, tantos caminhos errados que a gente às vezes já foi, porque a gente não colocou isso, sabe, como prioridade, e a gente foi achando que eram os melhores caminhos, e a gente foi lá e quando chegou lá viu que era um abismo, era uma cilada, porque a gente não colocou isso como prioridade, que é o seguinte: Pai, eu só vou onde o Senhor estiver comigo. Pega na minha mão e me leva para onde o Senhor estiver. E se eu estiver querendo ir para algum caminho que o Senhor não está, não me faça ir. Quando a gente coloca isso na nossa cabeça, a gente entende que se aconteceu é de Deus e se não aconteceu é de Deus também. Se a porta se abriu é porque foi Deus e se a porta não se abriu é porque foi Deus também. Porque Ele não ia estar nessa porta. Se ele abrisse, se você entrasse por essa porta, ele não ia estar. A sua presença com ele ia ser interrompida. Então ele não abriu a porta para que você não caísse nesse abismo, para que você não fosse por esse lado ruim. A gente entende que em todos os momentos a mão de Deus vai estar sobre nós. Então eu achei isso muito precioso para o nosso ano, para esse início de ano, primeiro dia do ano, que a gente faça essa oração, entregando, que está lá em Salmo 37, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará, e que seja de Deus, que seja para Deus e que seja acima de tudo com Deus todos os dias da nossa vida, os 365 dias desse ano, que a gente possa seguir e acordar todos os dias com essa convicção no nosso coração. E eu creio que o Senhor realizará assim os desejos do nosso coração, que Ele vai derramar muita alegria no nosso coração, muita prosperidade, muita paz, segurança nele, sabe? Segurança nele, não tem nada mais, como que eu posso dizer, com mais alegria mesmo, com mais segurança mesmo do que é estar na presença do Senhor, do que é estar no centro da vontade de Deus. Não tem nada que vai te trazer mais assim preenchimento para o seu coração, que você vai se sentir mais alegria, que você vai acordar com mais confiança, sabe? Que você vai viver mais dias alegres do que tristes, do que você estar no centro da vontade de Deus e colocar sua vida inteira nas mãos dele. E diante disso eu queria orar com você,
orar juntos aqui nesse primeiro dia do ano, entregar o nosso ano nas mãos do Senhor em formato de oração. Então, se você pode agora, feche os seus olhos comigo e vamos orar juntos, entregando esse ano nas mãos do Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, buscando pela Tua presença, Pai, juntos aqui com os meus irmãos, clamando, entregando, Pai, confiando a Ti esse novo ano, esses 365 dias, Pai, que estão à nossa frente para a gente construir juntos, Senhor. E nós queremos, Pai, entregar ao Senhor e falar, Pai, que tudo seja para o Senhor. Todos os momentos, todos os lugares, Pai, todas as coisas que a gente fizer, Senhor, que seja para Ti, que seja com o Senhor em todos os momentos, Pai. Que aonde o Senhor não estiver, Pai, não nos façamos ir, porque nós entendemos que a Sua presença é aquilo que é o mais importante para a nossa vida, porque se o Senhor estiver com nós, a gente vai viver dias tristes, dias escuros, Pai, e não é isso que nós queremos. Nós queremos viver uma vida abundante na Tua presença, com a alegria que vem diretamente do Senhor, Pai. Então eu entrego a Ti, eu confio em Ti, Pai, o meu ano e o ano das pessoas que estão me assistindo agora, que o Senhor visite a casa delas, o coração delas, Pai, que o Senhor derrame proteção, bênçãos multiplicadas sobre a vida de cada um aqui, Senhor, que está assistindo esse vídeo agora ou que vai assistir no futuro, Pai, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo eu oro e entrego tudo a Ti. Amém, amém, amém. Que alegria começar o ano com essa energia, a energia que vem diretamente do céu, a energia que vem diretamente de Jesus Cristo, Espírito Santo com nós, nos conduzindo, nos guiando. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muitos projetos, de muitas mensagens, muito aprendizado que a gente vai trocar aqui. Pode ter dificuldade sim, mas a gente vai passar porque Deus está nos guiando, é Deus que está segurando aqui na nossa mão e nos conduzindo para o melhor caminho. E olha só, você que ainda não é inscrito nesse canal, você precisa se inscrever nesse canal, você precisa ativar o sininho aí, porque esse ano vai ser um ano poderoso, vai ter muita mensagem, muito conteúdo aqui. Eu creio que o Senhor está abrindo os caminhos e eu tenho certeza que esse projeto Café com Jesus é um projeto que vai continuar. Até quando o Senhor me permitir estar aqui, eu vou estar aqui. Até quando eu for uma fonte de água viva aí para a sua vida, para levar a mensagem diretamente do céu para a sua vida, Ele me permitir estar aqui, eu vou estar aqui. Então se inscreva nesse canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, envie essa mensagem. Você precisa mandar essa mensagem para as pessoas que você ama, que você gosta, para os seus amigos, para eles começarem um ano revigorados em Cristo, para que eles possam fazer essa oração, para eles receberem essa bênção dos céus. Então não retenha essa bênção só para você, transborda na vida de outras pessoas. E eu faço o convite também para você me seguir lá no Instagram, porque lá eu compartilho muitos conteúdos também, eu compartilho muitas mensagens, então lá a gente tem um contato diário. Então fica aqui o convite para você me seguir no Instagram, lá você me acha como luana.mota_oficial. Vai ser um prazer receber você lá, e quando você me seguir, você me manda uma mensagem: olha, eu vim do Café com Jesus, eu assisti a sua mensagem e a gente vai conversar, vai ser um prazer enorme receber você lá no Instagram, tá bom? Eu te espero no próximo Café com Jesus.